Fala, galera, começando agora mais um Love Treta Podcast. Hoje o papo é com a Rose Vilela. Você já vai assistir, mas eu vou te brifar por que você vai permanecer até o final desse vídeo, tá? Não saia, a gente precisa de você assistindo até o final. Se você não ficar até o final, você vai perder várias coisas muito legais. Ela foi esclarecedora em cima de várias coisas. Falamos sobre squirt, que é aquela coisa que sai das pelvis femininas, a ejaculação feminina. Se o pau quebra ou não. Eu contei da história de um famoso artista, que não disse o nome, que teve o pênis quebrado no meio durante uma transa, traindo a mulher. Então isso daí tá demais. Ela falou também sobre o pau meia-bomba. E eu falei da história de um amigo meu que tem, por acaso, a mesma idade que eu e vários problemas sexuais e não sou eu. Então tá muito legal. Vai até o final desse vídeo. Love Treta começando mais uma vez pra vocês. Tenho percebido que quando começa o programa, mudo minha voz. Já perceberam? Love Treta começando. Tô cada vez mais Luciano Huck, né? Gente, eu não quero fazer disso um personagem, mas eu tô ficando um pouco personagem aqui. Não é essa a ideia. Quero começar esse programa dizendo que eu tô muito refinado. Muito, porque eu visto couro e tenho um cachecol. Isso mostra que eu tô recebendo uma pessoa de refinamento. Entendeu? Porque quando você bota um cachecol e couro, você fala, caraca, vem alguém importante aí. E vem mesmo. Só que antes de apresentar a minha convidada de hoje, devo dizer que temos uma parceria incrível com Voo de Milhas. Voo de Milhas é aquela possibilidade que você tem de fazer a sua viagem dos sonhos com alguém que acumulou milhas para você. Voo de Milhas, eles têm milhas acumuladas. Você vai lá no Voo de Milhas, eles têm milhas e você fala, quero ir para tal lugar. Eles falam, vamos ver quantas milhas temos. E aí, de acordo com as milhas já acumuladas por eles, você pega a sua passagem com um desconto muito especial. Então, não é que você tem que ter milhas. Eles têm as milhas por você. Eles são loucos. Eles são baratinho. Dá pra você viajar pra muitos lugares. Você já foi pra Punta Cana? Por que não Punta Cana? Já foi pra Maldivas? Nem eu. Então aí, Voo de Milhas. É muito legal, muito bacana. Muitos destinos, muitas coisas legais. Voo de Milhas. Porque sem milhas, eu não vou a lugar algum. Eu gosto muito desse slogan. E quero muito ser monetizado por esse slogan. De verdade. Bom, olha, tô muito empolgado com o papo de hoje que a gente vai ter aqui. Porque hoje, tirem as crianças da sala. Se elas não quiserem saber como tudo começou, é melhor não ver essa entrevista. Porque quem está aqui esclarecerá a origem dos bebês e também prazeres, priapismos, candidias e muitas outras loucuras que temos e pensamos quando o tema é sexo. Rose Vilela, sexóloga, tudo bem? Tudo ótimo, Rafael. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com você. Uma honra, viu? Você jura? Te ver de couro e cachecol. Não é maravilhoso? Legal. Você acha que um homem que veste couro dá no couro? Nem sempre. Às vezes coloco couro porque meio que a armadura. Que legal, né? Que coisa... Mas vamos começar falando sobre essa expressão dar no couro. Por que dentro do universo sexual nasceu a expressão dar no couro como alguém que vai dar uma boa transada? Olha, eu não faço ideia. Isso é legal. Quando você não souber, é bom dizer assim. Eu não faço ideia, mas eu fico imaginando. Dá pra gente viajar um pouquinho, né? Né? Se você pensar, é um couro. Você já ouviu falar em couro de pica? Couro do... Nossa, como assim? Conte mais ou menos. Nossa, deu água na boca agora. Corta essa parte. O que é couro de pica? O que é isso aí? Não entendi. Como assim? Tem couro de pica? Pica não tem um couro que fica por cima? Que cobre. A capa. A capa. Sim. Deve vir daí a expressão, né? Que Dá legal. no couro. Tá, inclusive, as pessoas que não são circuncidadas, que o termo certo é esse, circuncidar, é quando você corta a pele do prepúcio, né? Isso. Elas exatamente. têm uma vantagem porque o instrumento fica mais higiênico, retém menos odor, suores e queijos. Porém, todavia, contudo, entretanto, cada centímetro faz falta no caso das pessoas que não têm tanta potência. Por isso que eu preservo pele a pele dele. Olha, mas você falou isso, uma coisa importante. Né? Vamos falar também da parte de higiene. E que você sabe que um dos índices altos de câncer de pênis é por conta da falta de higienização na cabeça Você jura? do prepúcio, exatamente. Porque ele faz aquele, parece um capacetinho, né? Então tem aquela bordinha. E o pessoal não costuma baixar a pele totalmente para poder lavar em volta. Então, câncer de pênis, mulheres que têm recorrência de corrimento, né? Candidíase, infecção também é por conta disso. Então, a mulher vai lá, trata, toma remédio, usa creminho, vai e transa com um cara que não lava direito, é contaminada de novo. Então, isso a gente tá brincando, mas é super importante. Não, lógico, meu Deus do céu.
Uma pessoa que tem câncer de pênis, ao fazer o tratamento, o cabelo do pênis também cai como uma quimioterapia, não? É horrível isso, né? Foi horrível. É, Porque ele já é careca. Ele né? já... alguns não, né? Mas assim, você acha que uma dica que uma boa sexóloga dá pra uma higiene peniana e uma higiene vulviniana é deixar peladinho mesmo? Ou tapetinho, ou moicaninho, bigodinho? Ah, você diz de depilar, Assim, tirar? tem que tirar tudo? Aí é uma questão de gosto, né? Não tem nada. Gosto e para algumas pessoas asseio, mas assim, o que importa mesmo é lavar. Não Uhum. adianta você depilar, fazer bigodinho, Uhum. desenhar, né? O que Uhum. você quiser se você não lava. Sim, Então não vai resolver. O importante é lavar. Água e sabão neutro. tá. Não precisa enfiar desodorante, sabonete específico, nada disso. Água e sabonete, quanto mais neutro, melhor. Você sabe, eu vou te contar uma coisa que é terrível. Eu sei que você é uma sexóloga renomada, deve saber muito mais do que eu, mas eu preciso te contar uma coisa porque eu sou um homem que tem um pênis. E eu convivo com outros homens que me contam a mesma coisa a respeito dele. Não no meu especificamente, mas do próprio pênis. O homem tem um truque. O que o homem faz, né? Sabia que tem homem que antes do date vai na casa da gata, pede licença, vai no banheiro e lava o dito cujo na pia dela? Na pia dela. Ué, mas melhor que eu acho legal que lave. Qual o problema? Tá na pia, banheiro é lugar de fazer higiene. Mas é a pia da moça que lava, escova o próprio dente, às vezes Ela dá não banho vai- num bebê ali. Tá, mas você usa sabão, não vejo problema nisso. Mas ele tira pra fora e lava na pia da tua casa. Uma pessoa vai na casa da pessoa, vai lava o... Então, mas se ele vai enfiar o pênis na moça, na boca, na vagina, na vulva, qual o problema lavar na pia? É a pia da casa da outra pessoa. Mas não é na pia da cozinha. Mas depois ele limpa, depois de lavar, ele limpa na toalha de rosto, passa Ai, a que toalha de horror. rosto, fica com aquele cheiro Você vai horroroso. piorando, né? E a pessoa fala, que amaciante ruim que eu tenho. Né? Amaciante horroroso. Aí pode secar com papelzinho, né? Coisa Bonitinho. louca. Não precisa secar na toalha de rosto da pessoa, né? Mas a gente começou falando sobre higienização dos recursos, né? Das máquinas em si, né? Note um refinamento. Por mais que a gente possa brincar disso, tem muita gente que não faz o dever de casa e chega com as coisas erradas ali, com odores, olores, peixadas, com feiras livres em volta da vulva. Tem vulvas que espumam. O que é essa espuma que às vezes sai da vulva? É verdade, já aconteceu comigo no passado, quando eu era um homem solteiro, Marcela que tá assistindo, passado, de tchaca-tchaca, e olhar e havia uma espuma saindo. Mas isso por conta da fricção, né? Era uma espuma de peixe. Ah, então aí tinha uma infecção. Não era fricção, era uma infecção. Porque se cheira peixe. Então, assim, se a vulva tem cheiro de peixe, tem um odor forte, porque o pênis, a vulva, tem cheiros, né? Não dá pra dizer mesmo que você lave, vai ter um cheirinho, né? Perereca cheira perereca. Não dá pra deixar um outro cheiro. Você quer que cheire o quê? Morango? Não vai cheirar. A não ser que você enfie um moranguinho ali e tal, pra brincar. Quer dizer, cuidado pra não enfiar, né? Mas, enfim, então, eu esqueci o que eu tava falando. Sobre os olores vulváticos. Olores da vulva. Que eu falei que vi Tá, então espuma cheira. já sair. Da espuma, isso, Tá. exatamente. Então, se tem cheiro forte, tem que ir no médico para ver se tem alguma infecção. Tá. Né? Se arde, se coça, se o cheiro é muito forte, esse cheiro de peixe. Tem gente que tem cheiro de peixe mesmo. Sim. Então tem que ir no médico porque tá com algum problema. Porque a cavidade vaginal, ela é deveras profunda, né? A gente podia falar um pouco sobre isso, porque às vezes a cavidade é tão profunda que se torna possível guardar objetos dentro. E as mulheres às vezes podem esquecer de fazê-lo, né? Falamos brincando, mas tem culturas que já se guardaram alimentos, fermentos, mantimentos, cereais, insetos. Queria que você falasse sobre a cavidade. Mas o que especificamente? É maravilhoso. Seja específico. O quão funda é a vagina? Até onde eu posso ir? Uma coisa bacana isso, né? Que você está perguntando. Porque assim, quando o homem está excitado, a gente vê a excitação claramente, que é a ereção. A mulher, ela tem uma mudança, mas é interna. Então, o canal vaginal de 6 a 8 centímetros, ele dobra de tamanho no processo de excitação, que é exatamente para poder receber o pênis. Tá. Claro que se você tem um pênis
avantajado, acima da média, você não vai também colocar tudo, né? É um drama que eu vi. É um sofrimento, mas pode continuar, desculpa. Marcela, é mesmo? Vou Não perguntar tá pra fácil. Marcela. Enfim. Então, ele dobra de tamanho Uhum. para poder receber o pênis. Tá. Então, qual que é a dica, né? Quando é que você sabe que a mulher tá excitada? Uhum. Você vai colocar a mãozinha lá e vai ver se tá lubrificada. Se ela estiver lubrificada, é porque ela tá excitada. Uhum. Salvo algumas exceções de mulheres que têm dificuldade para lubrificar por conta de hormônio, menopausa, né? Que diminui a lubrificação. Mas a grande maioria é através da lubrificação que você vai saber, né? Se pode ou não, se está na hora ou não. E Porque aí, a mulher excitada, ela lubrifica e a e vulva esse dela, canal, ela ele se infla. alonga. Ele alonga. O canal vaginal, porque tem uma coisa assim, o senso comum. No senso comum, as pessoas chamam tudo de vagina, Uhum. né? Tudo é vagina. E vagina é o canal. É por Uhum. onde sai a menstruação, por onde passa o bebê em parto normal e por onde entra o pênis. Tá. A vulva é essa parte externa. Sim. Tá? Então, o que estica é o canal vaginal. Obviamente que a vulva, ela fica entumecida, porque tem uma irrigação de sangue muito maior nessa região. Tá. O clitóris, ele aumenta. Aquilo que você vê do lado de fora, a cabecinha, é uma cabecinha, mas o clitóris, ele é enorme, ele tem um corpo. Parece um Y, né? Ele tem 2 perninhas. Então, quando a pessoa pergunta, o que vale? É o orgasmo clitoriano ou o vaginal? Uhum. Vem tudo no mesmo lugar. O clitóris, Uhum. que é da perninha dele que tá para dentro da vagina. Uhum. Olha que legal. E você não entende nada, tá aprendendo aqui. Inclusive, hoje eu vou fazer uma gentileza pro mundo masculino. Mulheres que estão assistindo esse vídeo, eu vou ajudar os homens, porque os homens são muito ignorantes. Eu falo por mim, que também sou homem. Eu demorei muito para aprender alguns conceitos meio básicos. Mas hoje eu vou tirar dúvidas que nunca foram tiradas por parte dos homens a respeito dos corpos femininos e até dos próprios corpos masculinos. Por exemplo, um homem quando se excita, a gente sabe que o pênis ele representa essa excitação, ele enrijece. E a gente sabe que a mulher tem uma excitação expressa pela lubrificação na vagina. Por outro lado, alguma coisa da vagina da mulher também se infla para receber o pênis, tal qual um fole? É verdade. A vagina, quando ela fica excitada, ela molha. Mas um lado interno da vagina que a gente não sabe faz. E já fica meio preparado para receber o pênis. Isso acontece? Sim, é esse momento que o canal, ele alonga. Ele tá... Mesmo sem o pênis. O pênis não tá ali, mas é como um saco de papel. Sim. E a vagina faz. Então, não precisa nem ter ninguém do lado. Se a mulher tá excitada, o canal tá alongado. Por dentro, e a gente Por não vê. dentro, não vê. Que louco. Não Cara, vê. vocês sabiam que parece um saco de papel? E dependendo do pau, faz pau, Exatamente. entendeu? É uma coisa. Não faz, não. Não rasga, aí que tá outra dúvida. Um homem com um falo muito grande, ele pode rasgar esse canal vaginal e chegar. Empalar? Não acontece. Não. Tá. Não. Pode machucar, né? Obviamente que tem um tanto que ele vai entrar. E o outro tanto vai machucar. Certo. Então, o ideal, que é o que acontece. Às vezes o homem brinca, né, com essa coisa de ser avantajado, mas nem sempre ele consegue arrumar uma parceira que ele consiga ter uma relação de uma penetração total. Claro. Então, tem muitos homens frustrados, né, que tem um pênis enorme que não consegue a penetração total. Cara, obrigado por me traduzir. Doutora Rosa, do mesmo modo que a gente sabe que a mulher excitada tem esse inflar interno da vagina, do ar, da parte interna da vagina que não é se ar vê, que entra, é a musculatura que alonga. que alonga, né? Quando como entra isso aqui, ó. ar, é porque essa vagina tá flácida. Você vai ter relação e aí solta flatos, né? Gases. Parece que tá soltando pum pela É o vagina. bucipeido. Bucipeido, exatamente. Então, é porque tá flácida essa vagina. Então, o que a mulherada precisa fazer? Exercitar a musculatura vaginal, que é o tal do pompoar, exercício de Kegel, exercício do assoalho pélvico. Você vai encontrar por vários nomes, né? Que é exercitar. E não só para a hora da relação, porque aumenta, inclusive para mulheres que têm dificuldade de ter orgasmo,
mas também por uma questão de saúde feminina, porque ao longo do tempo, todos nós envelhecemos e tudo fica flácido. E a musculatura do assoalho pélvico, para o homem também. Só que a mulher muito mais, porque a gente tem a cavidade aberta, né? Para Aham. poder passar a menstruação, sair o bebê. Então tem uma pressão muito grande, fica flácido toda essa região, né? Da parte de baixo. Então precisa fazer, inclusive, para não ter incontinência urinária, para Claro. manter uma vida sexual, né? Aí a longo prazo. E pra não ter escapes de carne também. Porque às vezes a vagina fica tão flácida, da idade, assim, que ela escapa pela própria vagina, saem partes dela. Né? Mulheres que operam isso daí, porque sai fica uma Sim, lingueta é pra fora. prolapso de útero e de bexiga. Acontece. Sim, Mulheres terrível. mais velhinhas, que às vezes tem que até colocar para dentro, porque sai Uhum. mesmo. Que hoje passam a usar cuecas, porque viram uma espécie de pênis. Peço desculpas. Mas essas coisas é difícil demais. Agora, do mesmo modo que a gente sabe que tem os exercícios para a vagina, para manutenção da vida da vagina, para ela não ficar flácida, etc. Tem mulheres que têm vaginas muito estendidas, muito beiçudas, muito grandes, que podem fazer operação. E tem o mito da operação de aumento peniano. Todo mundo, quando acessa um site pornô, não é meu caso, mas assim, você vai lá no Samba Pornô, vai ver o vídeo da Dread Hot, que inclusive tem 7.400 views, muito bacana com o Tigrão. Aí tá lá, antes tem um pedágio, que é aumente seu pênis e não sei o quê. Recentemente o Thiago, sertanejo, falou que fez operação de pênis. Aliás, por que ele falou? Né? Enfim. Afinal, aumenta-se um pênis numa cirurgia ou numa espécie de exercício, ou comprando aquela pomada de R$ 27,90 cada aplicação? Não, né? Não. Tem pezinho também, né? Que o pessoal compra e deixa lá. Pezinho, um amigo meu falou que não funciona. Seu amigo falou que Sim. não funciona. Meu melhor amigo. Bomba a vácuo, né? Que o pessoal utiliza também para dar uma esticada. Mas nada disso, não tem assim uma comprovação científica. Eu acredito, a medicina vem avançando muito, né? Uhum. Que ainda vá se chegar aí a a algo que fique satisfatório. O que tem hoje é o enxerto para deixar ele com calibre mais grosso, né? Enxerto? Faz esses mesmos produtos que usa em rosto, né? No rosto para tonificar, para Sim. deixar tal. Então faz um enxertozinho E aí ele fica mais grosso? para ou ficar mais, para ele ficar não mais. fica maior, ele ganha um volume. Para ficar maior, não tem nada ainda, né, que ajude nisso. O que eles fazem é cortar o nervo sustentor, que é o nervo que deixa ele para cima. Né? Quando você vai envelhecendo, ele vai perdendo essa envergadura. Então ele não vai ficando para cima, ele vai olhando para a parede, depois ele vai caindo sozinho. Acontece isso E aí com vocês, chega uma meninas? hora, ele olha pro chão. Ele tá durinho, mas ele é, né, mais jovem. Nossa. Tadinhos. Então, aquela história, vou pendurar a toalha e tal, já não dá mais, né? Sério? Então o cara tá olhando pro dedão do pé. Então o que faz é cortar esse nervo e que aí ele dá vai um pouquinho pra frente, mas e aí só que ele fica para baixo. Então às vezes homens jovens, né, fazem essa cirurgia para ter essa impressão de que ele foi um pouquinho para frente, aumentou, mas ele vai manter uma ereção, só que ele não vai ficar para cima, ele vai ficar mais para baixo. Que coisa terrível. E bomba a vácuo, às vezes você acaba rompendo um vaso, alguma Como é coisa. a bomba a vácuo? Porque eu soube de histórias de pessoas que transavam com bombinhas. Inclusive, tem um relato famoso de uma mulher que dizia que foi enganada a vida inteira, achando que o marido tinha uma ereção. Ele não tinha. Ele só transava no escuro e ela sentia, na hora da penetração, que algo entrava nela. E aí ela percebeu que ele, na verdade, havia feito um sistema de conexões de cabinhos com um negócio que inflava o pênis dele. E ele ficava meio fortinho. Isso é a tal da bomba a vácuo? Não conheço isso. É uma coisa. Não, a bomba a vácuo, você nunca viu? Nunca? Não. Nunca viu? Nunca te ofereceram na internet a bomba a vácuo? Não tem esses problemas, não. Então, porque é uma cápsula que você coloca no pênis e aperta uma bombinha, ela vai fazendo uma sucção, que é para poder puxar o sangue pro pênis. Porque como é que você tem ereção? Você tem uma vasodilatação e tem uma irrigação sanguínea, que é o que os remedinhos, né? O azulzinho e outros fazem. Cialis da EMS, R$ 79,80, 2 unidades. Exatamente. Então, é um vasodilatador. Então, essa bomba ela vai ajudar que o sangue vá para a região,
né? Então faz a sucção. Imagina assim, é um chupão. Só que é uma bomba fazendo esse chupão para poder fazer a ereção. Só que não aumenta, o pessoal compra com a, Ah, né, com a promessa de que vai aumentar. E na verdade não vai aumentar nada. Pezinho, nada disso, gente. Tudo besteira. Vai ser feliz com um pinto pequeno. Né? Não tem aquela máxima? Melhor um pequeno brincalhão do que um grande bobalhão. Porque também às vezes o cara tem um pênis enorme e não sabe o que fazer com aquilo. Né? Então tem uma coisa que é bacana, esteticamente bonito, ver um pênis grande. uhum. Mas se não souber a tal da pegada, do sex appeal, não faz milagre. Que coisa Pênis grande difícil. sozinho não faz milagre. Melhor um vibrador, Uhum. né? Nossa, tem muitas curiosidades sobre essas coisas. Os testículos, com o passar dos anos, eles também perdem fibra e eles dão uma desmoronada, né? Uma alongada. É, cara, eu tenho um grande amigo que aos 44 anos está com um saco tão pelancudo. Eu vou te falar assim, que tá uma coisa assim, maluco o negócio. Sabe? Parece, sabe aqueles anfíbios que voam, que tem uma asa, que vai uma membrana aqui? Esse cara falou que é impressionante. E a namorada dele também tá surpresa com isso. Por que acontece isso, doutor? Ajuda ele. O envelhecimento, né? Tudo fica flácido. Ah. Colágeno, você diminui a produção de colágeno. Então, toda sua musculatura, pele, tudo estica. Tudo. Então, se tem ali as bolinhas pesando, né? Uhum. Então, ele vai ficar mais esticadinho, mais pelancudinho. E faz parte da natureza. A gente tem que aceitar isso como um processo natural. Claro. Hoje tem a medicina estética, Uhum. que tanto faz cirurgia para diminuir os lábios, né? Os lábios internos. Que tem mulheres que têm os lábios internos muito grandes. Uhum. E em alguns casos é indicada a cirurgia porque machuca na hora da penetração. Sim, sim. Porque aí ele fica entrando e saindo, machucando, roçando, né? Uhum. Ou na própria roupa acaba machucando. Então tem indicação, mas tem que ter sempre cuidado, porque é uma região muito sensível, de muitas terminações. Tá. E tem hoje a estética, né? A Claro. parte de aplicar preenchedores na região da vulva, possivelmente do pênis, né? Também algo aí para melhorar a pele do saco. Ah, pele. Pôr um botox na pele do saco. E, doutora Rosa, vamos falar bem a real. Por que esse saco fede tanto? Vamos falar um pouco sobre o suor do saco. É verdade, é verdade. Meu Deus do céu, meu Deus. Eu vou admitir, Jesus, às vezes assim, tipo, o suor do saco, põe 2 dedos no meio da bola e cheira. Não há quem sobreviva. É um chorume. Mas é verdade, tinha um programa da Monique Evans, que era maravilhoso, que ela também falava sobre aconselhamento sexual, e ela tinha um set sobre suor do saco. Como era engraçado aquilo, mas é verdade. Porque a gente só fica falando e amaldiçoando a região feminina, a pubis feminina, porque como ela é pra dentro, a maior parte, né? Ah, não, fede, mas o homem deveria se ligar do suor do saco. E pouca gente fala disso. Mas homem fede também, não é O só quê? o suor do saco. Mesmo o prepúcio dele, aquilo é uma carniça se não lava. Né? Aquele queijinho que fica em E o que volta, é isso? pelo Esmegma, amor de né? Deus, esmegma. O que é o esmegma? São sebos? São restos de esperma? São xixis? São insetos? É O tudo quê? junto, né? Mas é um sebinho que cria, porque a nossa pele ela produz, né? A glândula sebácea, você vai liberando os sebinhos, a gordura. Então, e aí junta com o suor, com o restinho de urina, com enfim, tudo mais. Se o cara não faz a higiene direito, por isso, né? Quem não fez a circuncisão, você tem que puxar e lavar bem embaixo. Não precisa esfregar, né? Com esfregão, com escova, nada disso. É passar o dedinho ali, água corrente e pronto, tá limpo. Tá certo. Né? E no saco, passa um sabonetinho, deixa secar bem. Tem gente que usa um talquinho, né? Porque é uma região que fica úmida. É muito bonitinho, né? Um rolon. Peço desculpa aqui. Passa um rolão no rolão? Que maravilha. E por que algumas glândes, às vezes, ficam tão secas a ponto de descascar? Eu tive uma fase que a minha glande era tão seca, ressecada, que eu podia puxar pelinhas da glande. Então, aí tem que ir num dermato para passar um creminho, né? Um hidratantezinho mesmo. Eu era virgem e acho que era a falta que uma boca fazia. Porque é verdade, a saliva e a glande se combinam. Depois que você tem uma vida sexual, a glande nunca mais fica ressecada, porque a saliva tem amilases e enzimas que se combinam com a pele linda e Hidrato. deliciosa da glande, que parece que é assim,
E aí deixa ela hidratada. Faz É, sentido? faz sentido. Que Faz bacana. sentido. Mas tem homens que têm vida sexual que têm a glande seca, né? Uhum. Então aí tem que passar um hidratantezinho, mas indicadinho lá pelo médico. Muita gente tem medo de lavar os genitais com sabão, porque de fato dá umas coceiras, né? Tem mulheres que lavam com sabonete normal, que passa na própria axila, que passa no resto do corpo, e depois tem coceiras, tem fluidos. Então, E homens o também. mais neutro possível, Uhum. né? O sabonete de glicerina, sem inventar muito rococó. Tá. Tem gente que é adepto a nem utilizar nenhum tipo de sabonete, Uhum. de só água corrente, né? Então tem uma tribo aí que é adepta só da água corrente. O importante é lavar, é fazer a higienização. Você passa sabonete para ficar um cheirinho, Uhum. né? Para deixar ali, mas que não há a necessidade. Tá. Uma dúvida sobre o esperma. O esperma acaba? É verdade, um adolescente que tá com 13 anos e tem tesão, sei lá, no Gremlin, no ET, e que fica que nem um louco o dia inteiro, faz 6, 8, 12, não sei o quê. Em algum momento, aos 44, o reservatório de esperma que ele tinha pode acabar e isso justifica que ele não tenha mais ejaculação? Diminui, mas Diminui, não que né? acabe. Tá. Assim como tem alguns mitos, tem homens que têm medo de fazer a vasectomia, porque o que você vai deixar de passar lá no caninho que é cortado, né? Uhum. É o espermatozoide. Uhum. Mas o líquido você mantém. Uhum. Só que ele diminui a quantidade, tanto para quem faz a vasectomia, como com o passar do tempo também. Não só diminui a quantidade, quanto também a pressão ejaculatória. Então, aquela coisa de, né, que a molecada fica, vamos ver quem faz mais longe, né? Ixi, que vai Você vai longe. envelhecendo também, faz um plim, né, E uma tem coisinha. alimentos que possam dar um up nessa força da pressão do calibre? Não, da pressão do calibre, não. Nem da consistência de sair com mais visco? Porque às vezes acontece que depois do tempo passa, o esperma sai. Mas ele sai mais liquefeito, assim, né? Ele sai meio uma sopa gostosa. Não tá mais aquela Aquele tigela mingau. de creme de mandioquinha. Assim, não, ele já sai uma sopa rala. Não tem nada que você possa comer, Não tem. tomar. Mas pra quê? Maca peruana. Não, mas a maca não vai aumentar isso. Ela Não? vai mexer na questão que a ideia é que você produza mais testosterona, né? A Uhum. maca, tem um outro, Tribulus terrestre. O que é? O Tribulus, ele tem um outro nome. Então, Tribulus, mas não faço ideia. Então, mas é que é para aumentar a produção de testosterona. Então, teoricamente, vai aumentar o desejo, o tesão. Uhum. Tá? Tanto a maca como esse outro aí que o pessoal utiliza também para ganhar massa, que é testosterona, massa muscular. O pessoal que faz academia também utiliza. Quando eu era adolescente, eu lembro que eu era uma pessoa com muito mais libido do que sou hoje, né? Vamos reconhecer, né? Fico brincando aqui, mas eu reconheço que aos 44 as coisas já não são mais as mesmas coisas e nem sofro. Vou te falar que nem sofro muito com isso, porque não ser um escravo do sexo possibilita você ver a vida sob outra lógica, entendeu? Eu finalmente tenho amigas. Antes todo mundo era uma coisa... tá me dando mole, né? Uma coisa escrota, tudo tesão. Agora, uma coisa que me chama bastante atenção nesse momento agora da minha vida sexual, em relação a libido de um modo geral, ele, às vezes esponjoso, consegue performar, porque o sexo pode começar aqui e não ali. Isso acontece depois dos 40, porque eu fico muito impressionado, às vezes, como eu quero transar e o comando é racional. Eu vou transar, entendeu? Vamos transar. E a gente começa a transar e pelos estímulos ele vem. E antes o sexo era um comando irracional. Era primeiro o pênis que dizia, vamos transar mesmo. Mas eu quero ir no cinema, meu Deus do céu, estamos na casa dos meus pais, estamos na piscina, meus avós estão ali. Não, sabe? E agora é diferente. O que explica isso? A diminuição de testosterona, porque o homem também, assim como a mulher caminha para a menopausa, o homem ele também diminui a partir dos 39, 40 anos, ele começa a diminuir a produção de testosterona. Não que ele perca o desejo, mas ele diminui e diminui também a vontade. Então, inclusive, essa é uma das dicas que a gente dá, principalmente para mulheres, porque o homem, mesmo mais velho, ele tem uma coisa assim mais visual ainda, né? Ele produz a testosterona. A mulher, ela vai envelhecendo, além de todas as questões hormonais, que não
Não, é cultural, né? A mulher, ela não tem esse estímulo. O menino, ele desde pequenininho, ele vai fazer xixi, ele pega no pênis. Uhum. Então ele já descobre, né, que mexer ali é gostosinho. Então a menina se põe a mão, tira a mão, é feia, é suja, é fedido, é isso e aquilo. Tem várias conotações e a mulher cresce com isso. Claro. Então tem mulheres É horrível, jovens. por sinal, isso, né? Uma É cultura horrível, horrível. Sim, Vem sim. mudando, né? Sim. Mas ainda tem e muito, não é pouco, não. Então, uma das coisas, das orientações que a gente dá é exatamente essa: é o desejo responsivo. Hoje eu quero transar. E aí você vai fazer a coisa acontecer, tanto homens como mulheres. Isso que você falou é perfeito. Cara, mas eu tô falando E uma aí coisa você vai investir nisso, aí você vai. Porque aí o sexo ele ganha uma qualidade. Porque quando você é jovem, você quer quantidade, né? E aí você ainda coloca lá, anota na caderneta, né? Uhum. Tipo prisioneiro que vai marcando na parede. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. E aí vai ganhar qualidade. Por quê? Porque você vai investir naquilo que vai te estimular. Vai ser o beijo, pega aqui, esfrega ali, né? Assistir um filminho, fazer sei lá o quê, levar um brinquedinho, tudo que possa estimular. E quando você é jovenzinho, não, vamos lá e pá, né? Vamos pra Eu próxima. faço uma analogia com o vinho. Quando a gente é moleque e vai tomar vinho, é sangue de boi, é qualquer vinho que tem. Vamos tomar uma madeira, nós aí, caralho! Vinho! Quer ficar bêbado, né? Vamos beber o vinho! Você toma o vinho e você vai no gargalo. Eu lembro de réveillons que eu passei em Garopaba, Guarda do Dura Embaú, ressaca tomando vinho depois, né? de sangue de boi, assim, passando de boca pra boca, uns vinhos horrorosos, aqueles vinhos de fazer comida, vinho de jogar na carne, sabe? Vinho de culinária. E aí, hoje, o vinho, ele é uma experiência. É impossível pra mim, hoje, com 44 anos, tomar um vinho sem harmonizar isso com um queijo, se não tem um presuntinho junto. O vinho por vinho, assim, falo, pode ser o melhor vinho do mundo, assim. O vinho é uma experiência, uma combinação. Tem que ser um bom papo, um jazz rolando, tem uns acepipes, uns antepatos, não sei o Sim, quê. tem um ritual. E o sexo passa a ser isso também, E né? você sabe que sexo e vinho combinam, né? E essas garrafas de sangue de boi que tem umas bocas desse tamanho. Que horror. Ah, mas isso é quando eu era moleque. Mas, ó, cuidado, que pega pressão. Aí Ai. Aliás, um doutora, monte de moleque indo pro hospital tem que quebrar a garrafa você jura que quebrou, que tem isso? né? Então, Meu Deus tá do fica dando céu. ideia. Gente, é tão mais fácil. Mamão. Compra um mamão, corta uma mão no meio, tira aquelas sementinhas, esquenta 2 minutos no micro-ondas, vê se não é a mesma coisa. Carne moída. Pega uma carne de colchão mole, Deus faz um do negocinho céu. ali. Não, isso eu tô falando coisas que eu sei, que os meninos faziam, que eram terrível. Ai, Coisa louca. E vem cá, por que o homem tem essa dificuldade de reconhecer que ele não tem mais tanta libido depois? Que as coisas mudam, que a ereção passa a ser meia bomba, que o saco fica flácido. Eu vejo um amaldiçoamento da mulher, assim, nesse sentido. A mulher perde a libido, a mulher tem a menopausa. Agora, a andropausa é uma coisa pouco falada. Eu estou na andropausa. E vou fazer um show novo de comédia falando sobre isso, assim. Chama O Homem Nu, em que eu vou começar a contar coisas da vida depois dos 43. Ai, que bacana. Que eu vou fazer 45. E eu reconheço que as coisas já mudaram. Muda. E eu parei de sofrer com isso. Eu sofri já no começo, mas com a minha namorada eu falo, olha, amor, agora é isso. Não vamos sair, tem um feriado prolongado, eu garanto que a gente vai transar 2 vezes. Eu não sei se vou transar de quinta a domingo com você 3 vezes por dia, como eu fazia quando era moleque. E eu reconheço isso e falo com muita humildade, que aconteceu, e até vejo o aspecto positivo. As conversas são melhores, nós saboreamos mais as comidas, a gente tem tempo para ver filmes, para dialogar como a gente não fazia antes, etc, etc. Mas os homens parece que ficam se sentindo mal com isso. Por Então, quê? mas essa é a cultura do machismo, né? Dessa estrutura falocêntrica. Então, o falo, ele é poder. Então, o homem, ele se sente desempoderado quando ele vai perdendo, né? E isso é fantástico, isso vai ser um serviço, né, que você vai fazer aí no seu show, porque os homens precisam ouvir isso de homens, né, que é um processo natural, e aceitar. Quando você aceita, você fica em paz. Porque o sexo, ele não é uma coisa mecânica, né? Tem toda uma fisiologia, que é a resposta sexual. Você tem um estímulo e seu corpo ele vai funcionar em função daquele estímulo, que é fisiológico. Mas o que manda é a cabeça de cima. E se a cabeça de cima não estiver boa, né? Se você não lida bem com essas questões, principalmente do envelhecimento, das mudanças que o envelhecimento traz, a cabeça de baixo morre,
É né? verdade. A história padece mesmo. Não funciona. Isso gera um transtorno de ansiedade, ansiedade antecipatória. Uhum. Tem homens que entram em quadro depressivo por não aceitar esse processo. Pô, mas quando eu era jovem. Pois é, mas quando você era jovem, né? É. Era outra história. Então, agora um homem, a partir dos 40, ele tem uma mudança também. Uhum. Na mulher é muito nítido, muito por conta da menopausa. A mulher para de ovular. Então, a Uhum. mulher nasce com a quantidade de óvulos que ela vai passar o período reprodutivo dela. Chegou ali na menopausa, ela não tem mais. Que aí tem aquela queda abrupta, tem Sim. um envelhecimento mais rápido, né? E tudo mais. O homem, ele continua produzindo espermatozoide até morrer. Só que ele diminui, né? Uhum. Diminui a testosterona, diminui a quantidade de espermatozoide, a qualidade. Então, poder lidar com isso e falar sobre isso, falar com a parceira. Os homens escondem das parceiras, né? Que tem horrível não, isso. é porque eu falhei. E se o cara falhou uma vez, a probabilidade dele falhar de novo é muito grande, Sim, porque sim. ele entra nessa ansiedade antecipatória. Ah, porque eu vou lá, Uhum. e aí eu não vou conseguir. E aí o que ela vai achar? Porque ele está sobre o crivo do olhar do outro, Uhum. né? Uhum. Do julgamento. Então, se a Claro. pessoa ela fala, olha, eu tô com dificuldade, é isso aí, daqui para frente vai ser isso, né? Vamos ficar bem com isso. O cara tá bem com isso, o parceiro sabe disso, né? Vai ter ali uma parceria, uma colaboração. E a coisa vai fluir muito legal e muito mais gostoso, sem pressão, né? Claro. Porque o homem sofre muita pressão por É conta verdade. disso. Mas a Então, parceira tem que ser brother também, né? Ela tem que ser muito sim, compreensiva, sim. né? Então, Isso que é bom namorar gente mais próxima da nossa idade, né? eu sempre falo assim que a relação, quando você começa uma relação, tudo que você tem para dizer, diga no começo da relação. Faz sentido. O que você gosta, o que você não gosta, como que é, falhou, não tem problema, brinca com isso, né? Você não precisa. Ai, eu vou. Obrigada. Brinca com isso, né? Não deixa a coisa séria, dura, sofrida. Dá uma brincada que você deixa a coisa mais leve. E Quando tem você aspectos deixa. positivos. Sim, sim, falhou, eu sou humano, né? Falho mesmo. Porque o homem, aquela história. Para ele poder ter a relação, ele tem que ter a ereção. A mulher, se ela quiser, ela finge. Ela abre a perna, passa um lubrificante e manda ver. Mesmo que ela não esteja nesse processo da vagina alongada, nada disso. Vai lá e, às vezes, com o estímulo, ela acaba se excitando. Claro. Agora, o homem, ele depende, né? Sim. Da ereção, para ter uma penetração. Agora, se não tá legal, tá meio meia boca, meia bomba tal, vai com a língua, vai com o dedo, leva um brinquedinho, fica no esfrega-esfrega. Contrata um cara. Contrata um Meu cara. nome é aqueles. Fulana, aqueles. Divirtam-se. Vou ficar aqui. Vai. Mas tem muitos casais que vivem super bem, Sim. né? Com essas sim. fantasias de voyeur, de ver a parceira, né? Transando com outra, levar outras pessoas para a relação. Então, tem várias formas de ser feliz. Só que para isso também você tem que ter um contrato muito bacana com o seu parceiro ou sua parceira. É verdade. Né? Quais são os limites? Pode beijar na boca? Não pode? Pode repetir? Né? Você quer trazer alguém para sua relação? Pode repetir de novo, trazer de novo? Ou mesmo que vá para uma casa de swing. Quais são os limites? Quando você deixa claro, porque tem gente que fala, eu tenho a fantasia. Né? Mas essa fantasia, ela é só na mente. A pessoa até, né, traz um monte de gente para a cabeça, para transar junto. Fala, vamos. Só que chega lá, a pessoa não sustenta. Sim. Né? Então rola ciúme, às vezes até separação. Claro. Ah, porque você gemeu mais com o cara, com a mulher, sei lá o quê. Horrível. Então tem que ser, o acordo tem que ser muito, sabe, redondinho para não ter problema depois. E tem uma estratégia também. Pode fazer esses menates, swing, todo mundo de máscara. Eu acho que é a melhor coisa, entendeu? Máscara de arlequim, colombina. Você não fica monitorando a cara de tesão, a pessoa tá com aquele nariz enorme, assim. Mas falando sério, uma coisa que é bacana, que eu tenho percebido depois dos 40, é claro que tem aspectos que são sofríveis, eu não vou negar. Especialmente em relação ao sexo, né? Que muda a libido sim, muda a qualidade da ereção, sem dúvida nenhuma, muda a constância, o tanto que ele é a resposta a quanto que tem, né, do estímulo. O sexo matutino, pra mim, é uma coisa me parece insuportável. Antes era uma coisa que eu era muito... Olha que interessante, porque o horário que a testosterona está mais ativa, né? É no período da manhã. Sim, ele realmente tá mais... Ele costuma estar mais
ativo nesse momento, mas assim, se eu penso que o sexo é hoje uma experiência, de manhã, pô, eu tô com o meu bafo, eu tenho remela, eu geralmente estou com vontade de fazer xixi, ainda nós não estamos ouvindo uma música legal, nós tudo avesso, Tá. fudido. É que você Então, gosta do ritual, né? o Não é o sexo pra mim sexo é um por ritual, sexo, é, então. exatamente. O sexo antes ele era uma coisa assim, uma oportunidade que não pode ser desperdiçada, entendeu? Hoje não, hoje ele é uma experiência, né? E tem um aspecto positivo de fazer mais de 40 anos que a natureza põe limites que são interessantes, né? Por exemplo, com álcool. Eu adorava beber e gostava de beber, que eu continuo gostando muito de beber, mas o meu corpo não aguenta passar mais de um certo ponto. Do mesmo modo, eu sempre gostei de sexo, mas era uma coisa que não me permitia ter um olhar mais abrangente do que o do sexo. Essa coisa de ter amigas, assim. Tentei pegar todas as minhas amigas quando era loucão, quando era jovenzão, entendeu? Hoje eu tenho qualidades de amizades que a minha própria namorada sabe, você pode sair com essa menina, é a tua amiga, vá sair. E é maravilhoso você poder ter uma vida social sem ficar escravo do pau, né? E o Uhum. homem não entende que esse lado é interessante. E aí tem um outro aspecto, que o cara fica tentando monitorar aquele mesmo tesão de sempre, manter aquele mesmo tesão e acaba tomando muito vasodilatador, que em excesso pode levar a infarto. Eu queria que você falasse sobre o excesso de Cialis, excesso de Viagra, etc. Tem gente que morre assim. Então, tem gente, e não só os homens mais velhos, né? Tem Hum. jovenzinhos tomando, que a gente chama de forma recreativa, porque ele não tem uma indicação, né? Tem jovem que toma Uma- essas coisas. Um monte. Mas eles não precisa. É pra ser o Então, garanhão da galera? só que aí essa molecada fica dependente desses vasodilatadores. É uma Hum, coisa assim maluca. Então, assim, eu atendo, né? Eu sou hum. psicóloga, atendo no consultório. Então, assim, vem jovenzinhos que iniciou a vida sexual com os vasodilatadores porque não confiavam, porque achava que não ia funcionar, Mas porque aí é medo de ejaculação precoce, que é um tabu do moleque, né? O moleque acha que ejaculação precoce queimou a largada não tem mais. Então, Não tem as isso. pessoas confundem, né? É. Tem gente que toma os vasodilatadores porque tem ejaculação precoce com a ideia, porque tem assim, a pessoa vai, né, Hum, elocubrando. Então, como o vasodilatador ele demora mais, ele dá uma ereção, eu fico uhum, potente e tal, então eu vou demorar mais para ejacular. Então, quem tem ejaculação precoce, ele pode tomar o que ele quiser, uhum, que ele vai ejacular rápido. sim. A não ser que ele tome antidepressivo, porque aí tem as medicações, né? Uhum, Que também só vão funcionar enquanto a pessoa estiver tomando a medicação para ejaculação uhum, precoce, tá? uhum. Então, o que ele precisa fazer é uma terapia focada em sexualidade, porque ele vai reaprender a ter o controle. É como quando você está treinando a criança a ir ao banheiro. Então, Claro. né, ela vai percebendo o momento do xixi, a mesma coisa. O homem vai Uhum. percebendo o momento que vem a ejaculação. Então, tem todo um passo a passo a seguir para ter esse controle. Tem que pensar em cemitério nessa hora. Viu? Você tem que pensar uma coisa bizarra. Cemitério. Cova aberta, cadáver. A menos que o cara seja Então, necrófilo. mas Falar, quem ai, que tem cadaverzão. ejaculação rápida não dá tempo. Quem é ejaculador precoce mesmo não dá Sabe tempo. que eu tive, no começo da minha vida sexual, eu tive problema de ejaculação precoce. Inclusive, foi uma pena porque perdi a oportunidade de perder minha virgindade com uma deusa, uma louca, uma feiticeira, vírgula. É demais. Era isso. Isso acontecia na minha vida com 16 anos. Aí, aquela Ah, mas coisa. era jovem, né? Mas Aí a insegurança, o medo, não sabe onde enfia, como normal, coloca, o que né? faz é super Só normal. que é um tabu pra quem é moleque, porque quando o menino tem ejaculação precoce, aos 16 anos, 14, sei lá, ele se sente profundamente culpado e a parceira, que geralmente tem a mesma idade, não interessa ser, pode até ser um pouco mais velha, assim, ela se sente culpada junto e fica uma coisa de consolar um ao outro. E o garoto vai embora com a roladura desse tamanho, de novo, pronto pra dar mais uma, mas se sentindo um merda, porque queimou a largada. Entende? E é uma coisa terrível. E eu lembro que eu comecei a achar que, porque perdi a oportunidade de ter uma primeira transa muito boa, já que ejaculação precoce rolou, eu falei, vai ser assim sempre. E aí eu achava, fazia teste, falei assim, putz, tô tendo de novo, e de novo, e de novo. Aí eu comecei a pensar em coisas que eram um pouco excitantes. Então eu Sim, que é uma pensava, estratégia que pensava o em pessoal utiliza. Então, cemitério. mas é porque você não tinha aí a ejaculação precoce. Porque a mulher, pensando na resposta sexual, a mulher ela demora um pouco mais para alcançar o pico, Hum, para ter o orgasmo. O homem, normalmente, ele é mais rápido. é. Então,
essa estratégia, muda a posição, pensa sei lá em quê, né? No time adversário, na sogra, no cemitério, essa é nova. Cemitério é demais. Então, você vai pensar em algo no defunto, né? Você se ia citar mais ainda que tem alguma coisa muito errada com você. Aí o cara é necrófilo. Vai na mão. O cara tem necrofilia, né? Então, Sabe que eu pensava em beisebol no começo, pensava naqueles jogadores de beisebol, aí eu comecei a gozar ainda mais rápido. Eu falei, isso não tá sendo bom pra ninguém. Aí foi pro cemitério infalível. não, eu achei essa ótima. Essa eu nunca tinha ouvido, hein? Você Já dá ouvi pros- da sogra, do jogo adversário, do sei lá, né? Meu Deus, sogra? Tem sogra? Se a gente pensa na sogra, o cara namora a Ticiane Pinheiro, a sogra dele é a Elô Pinheiro, uma gata, velho. Imagina, perigosíssimo isso. Pode continuar, Hoje em desculpa, dia doutor. né? Porra. Então, voltando, né, para ejaculação precoce, o jovenzinho é super comum isso, porque ele está iniciando, ele não sabe da experiência. E o homem, às vezes, ele toma o remedinho para manter a ereção com essa ideia de que vai conseguir controlar a ejaculação, tá? Tem homens que ejaculam rápido porque perdem a ereção muito rápido, porque a disfunção erétil ela é de manutenção ou obtenção. Tá. Obtenção é aquela que você não consegue obter de jeito nenhum. E manutenção você não consegue manter ereto. Então, o cara ele tem ereção e no meio do caminho o negócio, né, dobra, perde. Nesses casos, o remédio vai funcionar, tá? Porque o que antecede é a perda da ereção e não a ejaculação rápida. Tá. A ejaculação rápida é para ele não perder a oportunidade, então ele vai ejacular rapidinho, porque ele sabe que logo ele vai perder a ereção. Meio confuso, né? Mas Não, faz deu todo para entender? sentido, Deu pra Deu para entender. entender? Agora, quem utiliza de forma recreativa sem necessidade, você cria uma dependência emocional. Então você vai para a relação, se você não tomar, você fala, não vou funcionar. E aí, às vezes, a pessoa fala, eu vou testar e vou ver. E de fato não funciona. Por quê? Porque a parte emocional dele, porque a pessoa, para ter ereção, ela tem que estar relaxada para acontecer a vasodilatação. Sim. Só que ele vai tenso, você tem que ter tesão e não tensão. Então, quando você estiver tenso, o seu sangue, porque aí você entra no processo de ansiedade, de medo, o sangue ele fica todo concentrado aqui na periferia. Claro. Ele vai fugir, quer dizer, vai ficar concentrado no meio aqui. Ele foge da periferia, né? Por quê? Porque você está pronto para o ataque ou para a fuga. Sim. Aquele processo. Então, a parte sexual não vai funcionar, porque você vai estar tendo tesão no meio de um ataque. Claro, não, né? Claro. Então, a pessoa ela entrou nesse processo, ela não relaxou, ela vai perder a ereção, vai ejacular rápido. Então, o remedinho ele vai funcionar se de fato precisar e se a pessoa também tiver tesão. Você sabe que tem isso, né? Sim. Que se a pessoa não tiver tesão, não funciona também. E agora as pessoas mais velhas que tomam, que abusam, né, que acabam utilizando, que de fato tem uma prescrição, se toma em excesso também é vasodilatador, vai dilatar todas as suas artérias, E não todos os o vasos. coração é músculo. Pois é, que é Então- cheio de artéria. Sim, Então sim. tem que ter cuidado. Não sei se você sabe, o azulzinho, ele foi descoberto no tratamento para o coração. Sim. E aí os caras voltaram e falaram, não sei como tá o coração, mas lá embaixo teve uma mudança bem Uau. significativa, né? Aham. E aí, opa, então vamos mudar aqui o negócio. Que maravilha. E direcionou para a sexualidade, que foi um outro boom, né, na vida sexual das pessoas. Então, primeiro é o anticoncepcional, da mulher poder ter relação sem essa ideia de sexo-procriação. Eu posso ter sexo para prazer. E depois, assim, na minha leitura foi, né, pode falar o nome? Pode. Foi o Viagra, Foi né, Viagra. que foi um dos primeiros Claro. a serem lançados. Então, foi também um marco. Por quê? Porque a mulher também precisou resgatar a sexualidade dela. Pô, meu parceiro. Então, a mulher tá lá com seus 50, 60 anos, meio que já aposentava, né? Sim. Agora já não rola mais nada, tal. E aí o homem começou a tomar e ter ereções mais vigorosas. Então, tem um lado muito positivo dessas medicações, Claro. que é fantástico, né? Você trazer alegria, sexualidade, porque sexo é saúde, né? Alegria,
é encontro, é parceria. Então, tem várias formas de você olhar para isso. Claro, Não claro. simplesmente um ato, né, de penetração. Uhum. Então, as mulheres também falam, opa, deixa eu também resgatar minha sexualidade aqui. E foram também em busca disso, né? Tem tido aí ainda tem toda uma movimentação nesse sentido, que é muito bacana. Agora, quem de fato abusa, né, a conta vem. Vou falar em abuso. Eu queria desmitificar ou validar algumas lendas urbanas quando o tema é sexo. Jovens que estão naquela fase de ficar com a coisa correspondendo a todo e qualquer estímulo numa qualidade de ereção que fica ali, parece um vergalhão da Gerdau, e que não expelem. Eu me lembro quando eu era moleque, assim, se ele era estimulado, se eu ficava no roça-roça com uma amiguinha e não sei o quê, e adolescente, mas a gente não podia transar, porque aquela coisa, somos virgens e não temos onde transar, não sei o quê. Eu lembro que a bola ficava doída de explodir. O saco de um adolescente, se não estimulado a expelir o esperma, ele explode. Não, explode. Dizem que explode. Meu saco explodiu! Olha! Não, o que vai acontecer? Ele vai ter poluição noturna. Ai, é bom falar de poluição noturna. Então, porque isso é uma coisa interessante. O adolescente. E o homem também tem, Uhum. né? O adulto também tem. Se ele não tem prática sexual com frequência ou se masturba, pode acontecer dele ter poluição noturna também. Mas o adolescente, muito mais, né? Até porque não tem aí a frequência sexual, tá no auge da testosterona, tá descobrindo. Então, o corpo tá ali, né? Maquinando o tempo inteiro. Então, ele vai ter poluição noturna. Então, pode até acontecer de não rolar, mas uma hora ele vai expelir aquilo. Tá, então muito bem. Outra coisa, um pênis pode quebrar? Pode quebrar. Tem uma história clássica de um sertanejo, cujo nome não diremos aqui, porque queremos ele aqui, inclusive, que teria dado uma pulada de cerca. Essa história é conhecida no show Nossa, business. que história. Pulou a cerca e quebrou o pênis. Pulou a cerca com uma mulher que era, Jesus, era uma apoteose. E disse que na cavalgada cruel, ela foi com tanta frequência, ele estava tão alucinado que uma hora Bateu, deu hein? uma quicada fora e pau! E ele foi pro hospital com o pênis quebrado e na falta da carteirinha do plano de saúde, ele teve que ligar pra própria esposa que levou lá. A carteirinha foi assim que acabou um Que casamento. cena. E... Eu vou dizer que é. Eu não vou falar aqui, mas diz que um pênis pode quebrar. E quebra mesmo? Quebra. E tem que ir pro hospital para poder... E põe-se uma tala no corpo cavernoso do pênis? Alguns acho que da sutura, eu não sei exatamente o que faz, mas você tem que ir lá para poder fazer um procedimento, porque quebra. E se você não trata, você vai ter comprometimentos depois. Meu Deus do E céu. quebra mesmo. Tem homens que, tipo assim, porque você tem ereção noturna, né? Então tem casos de homem que dormindo caiu da cama e quebrou o pênis. Olha que cena. Oi! Que desculpinha esfarrapada pra dar pra mulher, em vez de falar que tava num motel de quinta categoria com uma mulher, outra. Não, às vezes acontece em casa, né? Tá brincando? Precisa. E não pode ser aí o grande segredo pra se aumentar um pênis, porque é quebrá-lo e no espaço que foi quebrado colocar uma espécie de um anel de disco que você pode escolher o centímetro que você quer, 3 polegadas, 5, não sei o Olha, que. Coloca uma boa ali, ideia. costura no outro, pau! Tipo, Enxerto de pele. tipo aqueles aparelhos que coloca para esticar o osso, Sim, né? sim. Também, olha que ideia. Que legal. Acho que você tem que patentear essa ideia. Tô hein? tendo ideias aqui. Outra lenda urbana é o squirt. Temos que falar sobre o squirt. Squirt, para quem não sabe, é uma lubrificação excessiva da mulher que chega a quase parecer uma urina, mas não é a urina. Então, é ejaculação feminina A mesmo. ejaculação feminina. E não é. A anatomia feminina ainda é um mistério. Essa história do clitóris não ser só a cabecinha e ter todo esse corpinho aí Terminações, sim. é nova, não é uma coisa antiga. Toda a referência que a gente tem é a referência do órgão masculino. Então, os estudos, né, antigos sempre foi a referência do masculino. Tanto que antigamente a mulher era vista como um homem imperfeito. É como se o pênis dela não saiu, ele foi embutido. Essa era a visão que se tinha, tá? Então é como se os ovários fossem os testículos e o canal vaginal fosse o pênis, como se estivesse, né, embutido mesmo. Sim, Então, sim. toda a anatomia era estudada em cima do modelo masculino. Gente, eu tô perdendo
Normal. É um tema que a gente vai se... Eu perguntei sobre o squirt, aí você foi me falando. Sim. É que eu fico assim, pra não perder, Sabe e eu o que acabo pode ser também? perdendo. É difícil, porque eu tenho um vício que eu faço desde o CQC. A pessoa tá falando e eu fico pontuando com caras e bocas, e as pessoas vão olhando pra minha sobrancelha e vão se perdendo. Já me disseram isso também. Para de fazer caras e bocas, porque eu Será? fico assim, ó. E aí Pode você ser. fica falando. Não que vou o Cortez olhar tá mais pra fazendo? você. Me dá essas Não, costas. Então, a anatomia feminina ainda é um mistério, né? Sim. E aí, o que acontece? Essa história do skirt, da ejaculação feminina, o que a gente tinha até pouco tempo, de que não era uma ejaculação, e sim um excesso de lubrificação. Uhum. E aí, quando a mulher tem, né, o orgasmo, quando a gente tem o orgasmo, tem os espasmos na musculatura vaginal. Sim. Tanto que se a mulher for uma boa atriz, ela finge que teve orgasmo e o homem nunca vai saber se ela teve ou não. É só ela dar uma contraidinha, uma gemidinha e resolveu a questão. Né? Então, tem muita mulher que faz isso. Só que ela tá enganando a ela, né? E não... Tem que sair a espuma. Saiu a espuma, você Tem fala. que babar, tem que babar. Essa tem que ser viscosa. Você faz assim e Não, faz não. Se for viscoso, tome cuidado, porque tá no período fértil. Então, é isso que eu ia falar. Se for viscoso, tá no período fértil. Então, pode continuar. Tá. Só que hoje, né, o pessoal continua estudando. E o que se chegou à conclusão é de que, de fato, não todas as mulheres têm, né, a ejaculação, mas que, de fato, sai um líquido. Por que algumas têm e outras não? E algumas mulheres se sentem até mal, assim, né? Porque o universo pornô, pra variar, vende uns peixes que o povo não consegue reproduzir em casa. As minas que explodem. Sim. Mas aquilo também é filme pornô, né, gente? Não é, aquilo é montagem, não é daquele jeito. Claro, não é... Eles fazem o esperma com maisena, tá? Eles estão blefando. Tem um canaleta embaixo do próprio pênis que ele aperta um botão e sai uma maisena. Aquilo não é esperma, não. Eles mentem. Porque pra gerar uma excitação mesmo. Claro. Então, tudo excessivo. Vai colocar a mulher que tem peitão, bundão, o cara que tem um pênis, né, grandão. Que é pra gerar um estímulo visual mesmo. E que isso também é uma questão aí dos jovenzinhos estarem iniciando a vida sexual através de filmes e acreditar que aquilo é uma verdade, né? Não é. Que é frustração garantida. Então, o que se sabe é que a mulher, sim, ela ejacula algumas, mas que isso não invalida a mulher que não tem a ejaculação. Que o importante é ter orgasmo. Se você ejacula ou não, não é isso que vai te dar mais prazer ou menos prazer, né? Não tem como você quantificar isso. Tá. Conta-se que a média é que 10% das mulheres só conseguem fazer squirt, né? É bem pouco. É bem pouco. E É por bem que pouco. algumas conseguem? O pessoal o do quê? o pessoal do Tantra, não se sabe ainda por que algumas têm e outras não. Que loucura. O pessoal do Tantra, que trabalha com massagem tântrica, diz que todas as mulheres são capazes, né, de terem a ejaculação. Uau. Só que, né, só 10% apresenta isso. Algumas podem estar blefando e estarem com a bexiga cheia e urinarem na hora dizendo que isso é o squirt. Então, Isso é diferente, porque não tem, embora tenha alguns elementos de composições que tem na urina, não é urina, porque é diferente, ele não tem cheiro de urina, ele tem um pouco mais de viscosidade, não é tão líquido. E tem mulher que tem vergonha, porque acha que é urina. Tem mulher que tem e não sabe e acha que é urina. E que molha a cama, molha tudo, morre de vergonha. Agora, eu nunca ouvi dizer que tem mulher que blefa com isso, né? As atrizes pornô podem estar com a bexiga cheia e fazer a gente pensar que... elas talvez. Porque estão ali filmando, enfim. Mas a mulher, né? Muito bem. Vamos falar agora uma coisa sobre sexo oral. O sexo oral do homem que faz na mulher. A felação que o homem executa na mulher. Tem um comediante, o Seinfeld, que ele diz uma coisa maravilhosa. Que ele fala que o homem, quando tá fazendo sexo oral numa mulher, ele vai lá, desce e torce pra funcionar. Porque ninguém nunca sabe o que tá acontecendo ali. Se tiver uma tática, assim, tipo, eu sei o caminho para o prazer, o homem vai estar mentindo, assim. Geralmente, o Seinfeld tem razão. A gente desce e quando tá ali, fala... Ok. Uau! E vai e corre pro abraço. Aqui em Sopem.
Há quem flatule, há quem inspire, há quem fale, uou! Há quem tem há diferentes maneiras. Há quem roce, há quem passe a barba, queixo, há quem morda com... Qual que é a tática para finalmente um homem acertar na hora de sovar com a boca uma vagina? Ai, ai, ai. Pois é, você vai ter que ver com a sua parceira, porque cada mulher vai ter um jeito. Tem mulher que gosta de um jeito mais agressivo, que esfrega a barba, tal, né? Uhum, Que não é a grande maioria, uhum, mas o ideal é que esteja bem lubrificada. Então, uhum. não vá com a língua seca, língua de gato, sabe a língua, É, né? Colando, grudando. Não faça isso. bacana. Então, uma língua bem molhada, Uhum. macia e meio que umas lambidonas, né? E aí, Você linguador. uma coisa mole, uma boca mole, né? É isso. E não ficar só no clitóris, porque aí o cara descobre onde é o clitóris, ele só fica ali, né? Uhum, Né? Calma, não é por aí. claro. Você tem que explorar toda a região, né? Vai lá na entradinha da vagina, dá uma brincada, né? Brinca ali e tal. Uhum. Coloca a linguinha, brinca, desce, faz um greguinho, né? Aproveita, já dá um grego ali. Tá. E brinca com toda a região. E Uhum. que assim, o legal é você deixar a cereja por último. Então, se você estimula tudo em volta, vai que vai e não vai. Então, você vai deixando a pessoa mais excitada. Claro. E é um ato de generosidade também, né? O cara tem que fazer isso pensando muito mais nela do que nele, né? Porque Sim. acho que esse é o erro dos caras, né? Os caras vão lá, tipo, ele quer resolver logo o bagulho ali pra que ela faça nele, né? O sexo, o homem sempre tem uma coisa tipo, vou resolver isso aqui logo pra ganhar o meu. Você sabe que tem muitos homens que não gostam, né? Que não gostam de chupar, Que não gostam. Muitos homens. Tem até uma estatística aí, não lembro agora a quantidade, mas não é baixa, não. mas eu acho que tem a ver com gosto, com cheiro, tem a ver com a nossa performance mesmo, porque é uma coisa que o homem não tem coragem de admitir, mas a real é que muitos de nós não sabemos o que estamos fazendo, não conhecemos o suficiente da anatomia da vagina. Acredite se quiser, tem homem que acha que pelo mesmo buraco que sai a urina, sai o líquido ejaculatório da mulher se ela tiver squirt, e é por ali que passaria um bebê. Claro. Sim, né, mas daí- isso mulheres também, não é só Coisa o louca. homem que não conhece. Homem muito mais, né? Hum, Mas a própria mulher não conhece o órgão genital. Outro dia passou aí no programa, né, no Big Uhum. Brother, uma das participantes lá, eu não lembro o que que era, mas era uma prova que ela tinha que ficar um tempo sem ir ao banheiro e alguém falou, e ela estava menstruada, não lembro ao certo, né, como é que foi a história, e ela falou que não ia utilizar o absorvente interno, uhum. porque se ela fosse fazer xixi, ela teria que tirar. Era algo assim que dava a entender que a uretra estava dentro do canal da vagina. Então, assim, a Caraca. própria mulher, e isso é independente do grau de escolaridade que a pessoa tem ou não. Tá? É porque não conhece, não põe o espelhinho. Então, a dica é: pega um espelho, enfia no meio das pernas, explore o que você tem aí, Uhum. sinta. Porque, assim, as mulheres ficam na idealização de que o homem vai dar orgasmo. Claro, Né? Ai, claro. porque o meu parceiro não me dá orgasmo. Ninguém vai te dar orgasmo se você não souber o caminho. E tem mulher que não se masturba. Não, Eu e tenho um amigas que monte. eu tenho amigas que tinham ojeriza à masturbação, assim, que nunca tinham atingido o orgasmo e culpavam os parceiros, assim. Eu falo assim, mas peraí, você toca uma? Você, no banho, faz? Falou, não, então como é que a gente vai fazer por você? Coisa que você nunca fez sozinha? É muito Sim, estranho. tem muitas mulheres que não conhecem, que não se tocam e que acham assim um absurdo se Hum. sabe que o parceiro se toca sem elas. Ah, sim, que bizarro. Tem. Então tem uma falta de conhecimento mesmo. Que loucura, que loucura. Outra coisa, uma coisa do sexo oral. Tem uma história. Eu soube de um cara que tinha uma estratégia para conseguir fazer a mulher chegar no ápice do amor. Durante as preliminares, ele levava uma pequena uva. Uma pequena uva. Ouve essa história do Rose. Ele é com a uva aqui. Aí ela beija daqui, lá, beijo. Daqui a pouco tá ali, desceu, tá ali na zona do agrião, começou a dar as beijocas ali, pá. Saca a uva do bolso. Pega a uva e nessa coisa de cutuca daqui, cutuca dali, molha a uva, não sei o que, e joga a uva dentro da vulva. Uva na vulva, aí passa assim, um passa ou repassa, pra buscar de volta a uva, porque no caminho pra chegar a essa uva, em algum momento eles chegaram no ponto G.
Funciona isso. Verdade, você joga a uva. É pra achar, A né? intenção não é dar prazer, é resgatar a uva. Vem, uva. Em algum momento, o ponto G vai ser ativado, de alguma maneira. Então, se ele tem que ter a língua um tantinho quanto grandinha, né? Claro. Porque o ponto G ele tá no segundo terço da vagina. Uhum. Então, se você introduzir o dedo ali, você vai sentir uma pele diferente. Ela é mais rugosa, como se fosse um morrinho ali. Uhum. Então, você vai lá, dá uma cutucadinha, que para algumas mulheres, sim, é um ponto de muito prazer, mas para outras, não. Por isso que eu digo, não tem assim um mapa, né, de como levar a sua parceira ao prazer. Tem o beabá, tem os pontos estratégicos, mas Uhum. cada mulher vai ter um ponto específico, assim como o homem também, né? Claro, claro. Você não vai chegar lá, fazer tudo do mesmo jeito, da mesma forma. Tem todo um jeitinho, né? Que gosta mais, gosta menos, pressiona mais, pressiona menos. Então, tem a diferença. Tem os básicos, né? No homem e na mulher. Claro. Mas tem o jeitão de chegar lá que cada um... Aí é a subjetividade, né? E essa história da uva não é legal também, porque se você não consegue resgatar a uva e ela permanece lá, ela terá uma uva passa no dia seguinte, né? Por causa dos ácidos. É uma coisa perigosíssima. Né? Mas sai, né? Sai. Inclusive, deixa uma coisa que aconteceu comigo, eu não sei se eu deveria contar isso, mas eu vou te contar. Os homens desconhecem muito os tipos de métodos contraceptivos. Acham que o método contraceptivo feminino ainda é o velho DIU, ainda acha que é a pílula X, mas assim, tem um episódio que vai ilustrar o que eu vou te dizer. Não sei se eu consigo, mas vou contar. Agora você tem que contar. E eu tava lá com uma moça, muitos anos atrás, tava lá, a coisa tava rolando não sei o que, aí tava rolando os beijos, não sei o que, ela desceu, foi legal, curti que ela desceu, aí ela subiu, deu aquela piscada e falou, vai, e começou a pressionar, e eu fui descendo, cheguei lá, e vi, de novo, eu tava ali, aquele universo de cada uma é diferente da outra, elas nunca são iguais, é um inferno, né? Sim. E elas mudam, inclusive as mesmas mudam de um dia pro outro, entendeu? Sim, dependendo do grau de excitação. Sim, aí com o passar dos anos, elas Sim. botam a língua pra fora, ficam mais reclusas, aí o cabelo fica diferente, desbeiça, não sei o que, elas vão mudando. E aí eu tava lá, falei, bom, estamos aqui, vamos lá, uma beija daqui, beija dali, beija lá, não sei o que, resolvi colocar um dedinho aqui, no que eu enfiei um dedinho, fez, tei. O dedinho fez, tei. Falei, algo está aqui. Aí eu fingi muito interesse, mas já tava intrigado. Peguei o meu telefone, coloquei a luz do celular e falei, algo brilha. Algo brilha. Eu falei, Jesus do céu, mas é a primeira vez que eu vou transar com uma mulher que me dá prêmios, né? Parabéns, você ganhou. Você, né? Pô, ganhou um prêmio, o que vai ter aqui? Aí eu falei, tem algo aqui. Aí fingindo muito prazer, excitação, fiquei dedilhando lá, não sei o que. Aí daqui a pouco tirei um anel, fiz, uau! E eu guardei o anel. Um anel! Eu falei, cara, ela revende toalha de banheiro, aqueles anéis, sabe? Eu falei, ganhei uma Onion Rings, que legal. Cara, uma Onion Rings veio aqui. Aí eu guardei o anel, achei muito bizarro. Tinha um anel na vulva! Eu continuei o que tinha que ser feito e não falei nada. Você não avisou? Fiquei sem graça, eu fiquei muito mal. No dia seguinte liguei para um amigo e falei assim, olha, a moça já foi embora, eu estou segurando um anel de plástico que saiu de dentro de sua vulva. Falou, você tirou o método contraceptivo dela, é um anel anti-espermicida. É um espermicida, na verdade. Anti-espermicida não existe. É um espermicida. Ele libera um espermicida que mata os espermatozoides. Eu falei, o que são essas coisas? Por que a pessoa bota um anel dentro da vagina? Na verdade, porque tem o que usava antigamente, como é que é o nome daquilo? Que é uma tampinha que colocava com espermicida. Esse anel, ele libera hormônio para a mulher não ovular. Tá? Então, na verdade, não é que ele vai matar, ele é um espermicida. Esse anel, ele libera hormônio, assim como os injetáveis, os orais, para a mulher não engravidar. Eu esqueci o nome agora, mas antigamente utilizava, era uma tampinha de borracha que você colocava, e aí junto colocava o espermicida no colo do útero para, né, a hora que ejaculasse não passar, era uma barreira que se criava. Então isso ainda tem um pessoal aí feminista que utiliza, mas é bem pouco. Agora eu esqueci o nome dessa tampinha. Mas tem o DIU não é o velho DIU, ele é o bom DIU. Alguém aqui falou velho DIU? Bom, ótimo DIU, novo DIU. Querido e juvenil DIU. Né?
E ele tem sido muito utilizado. Por quê? Porque o hormônio, né, mulheres que tomam anticoncepcional hormonal, né, o anticoncepcional, que é hormonal, ele interfere na libido. Mulheres que têm predisposição a formar coágulos, a Uhum, ter trombose, câncer. Então, é um hormônio, né, que uhum. você está colocando no seu corpo. O DIU, tem o DIU de cobre, tem o DIU que libera hormônio também. A mulherada tem usado mais o DIU, Tá. por conta de não ter essa consequência que o método contraceptivo hormonal tem, né, Uhum. de trazer malefícios para a mulher. Então, Sim. o DIU, ele tá com tudo. E o que eu tirei dessa moça no passado. Era um anelzinho, se eu não me engano, o nome dele é Nuvaring, e ele vai liberando hormônio. Então, ele libera pela mucosa da vagina. Então, ele faz um outro processo, né? Que tem menos efeitos colaterais, que teoricamente diminui, não afeta tanto a libido quanto os outros hormônios. Então, tem mulher que não sente nada, que toma o anticoncepcional e ok, não sente nada. Mas não certo não Mas a seria ela grande. tirar isso antes da penetração? Não, aquilo fica lá, transa, tal. Vai chegar uma hora no período lá do ciclo do mês que ela vai ter que trocar. Mas peraí, ela, no caso, essa moça não tirou, e eu até fiquei meio Não ofendido. Eu falei, precisa você veio tirar. com um presente pra mim? É matrimônio? Tá me Vai pedindo em pedir. casamento? Tá pedindo. O que é isso? Eu tinha um anel dentro da vulva. Eu fiquei tão atordoado que eu tirei, guardei, registrei aquilo. Falei assim, depois eu penso nisso. E esqueci, inclusive, de dizer pra ela Que tava que sem. tirei. Ela não soube até hoje. Eu achei bem estranho, assim. Sou muito amigo dela até hoje. O filho dela é super legal, é muito bacana, parece Parece muito com comigo. você. É um garoto que tem carinho por mim e por ele, mas fora isso, eu não sei. Gente, mas porque se a pessoa mantém o anel dentro, não há um risco do pênis pegar e ser estrangulado por esse anel? Ou fazer o tal do Príncipe Albert, que é o anel peniano? Não, Não. não, não. Passa a ser uma divertida atividade, né? A intenção é caça o anel. Oh, ei! 10 pontos. Tipo aquele, né, que joga argola. Isso! Que coisa louca. Eu acho que ela devia ter louco. falado. Mas é normal, a gente tá brincando aqui, mas uma mulher que tenha esse tipo de método contraceptivo intravaginal, não precisa se preocupar em tirar antes de fazer uma penetração. Não, de maneira alguma. Hum. Se ela está usando aquilo exatamente para evitar, porque se você tira, às vezes pode até acontecer, né, de tirar, mas você tem que colocar, porque ele está liberando hormônio, né, Claro, para evitar que você ovule. claro. E é uma cavidade deveras funda, né? Porque se a pessoa pode sustentar de manter o método lá dentro, ela tá confiando que ele não vai escapar durante a penetração, que tem atrito, que tem porrada. Sim, sim, Caramba, exatamente. caramba. Sabe que tem uma história muito bizarra também no meio da comédia, que isso aconteceu com um comediante nosso, eu não posso dar nomes. Ele falou que foi pra Curitiba. Esse comediante, não posso. Ele tem uma ética. Esse comediante foi pra Curitiba e conheceu uma moça. E aí, ficaram, beberam e foram pras coisas de fato. E ele, muito noiado que ele era, usou a camisinha, obviamente, um cara consciente, lúcido. E foi muito incrível, segundo ele. Tava legal. Teve uma hora que ele tava com energia. Uau, 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 todo mundo segurando, tchau. Segurou. E, cara, felizão. Aí uma hora quando ele saiu, a moça ficou brava assim, você tirou sua camisinha? Ela falou, não, tirei. Ele falou que não tirou, ela disse que tirou, levou um esporro. Ela foi embora puta da vida. Ele falou, deve estar em você, não é possível. E ela falou, não, você foi maluco, durante o ato você tirou, você é moleque. Ficou puta. Você sabe que hoje isso é crime, né? Isso é crime. Não, o cara, É. ela ficou muito brava e ele ficou muito acuado. Falou, eu não fiz isso, pelo amor de Deus. Bom, eles se reencontraram no dia seguinte, ficaram de novo, foram mais uma vez para as vias de fato. Quando ele desceu para fazer as coisas, ele notou que havia uma vermelhidão ali. E ele estava sentindo um cheiro diferente. Ela falou, ai, ela coçou o dia todo. E aí ele desceu e começou a fazer meio de má vontade a coisa, porque estava com cheiro ruim, fica, né, a lambida do lagarto, uma coisinha bem discretinha. Até que ele falou, tem algo aqui. Ele viu algo brilhando, ele foi lá, investigou, pôs o dedo dentro, puxou e estava lá a camisinha, praticamente 24 horas depois, já amarronzada, toda meio quebrada, a película um pouco mais fina, toda meio ferrada, assim, né, uma pequena lente em volta. E ele falou, você o tempo inteiro esteve com ela. Ou seja, ela
permaneceu com aquilo dentro dela por 24 horas. Isso é possível acontecer? Sim, é possível. É possível, mas é estranho dela não sentir, né? Ela Porque reclamou de coceiras, ela falou. é Esse meu amigo disse que difícil, né? não foi fácil. Mas pode acontecer, pode acontecer. Que coisa louca, gente. Então as coisas. O homem não tem consciência do tamanho da dimensão da vagina do lado de dentro, assim, né? Que se uma camisinha pode ser perdida ali dentro, o que mais pode haver? Né? O Queiroz se escondeu dentro de uma enquanto ele estava sumido. A gente fala, cadê o Queiroz? Estava lá. Que coisa louca. Mas fica, né? A musculatura, ela se for ainda mais jovem, né? A Ah. musculatura tá firminha, mantém a camisinha ali Que tranquilo. coisa louca. No seu consultório, qual o tipo de problema mais comum que você atende por parte dos homens e depois por parte das mulheres? Homem, ejaculação precoce e mulher, inibição do desejo. Mas os homens que forem se consultar com você agora já vão receber uma recomendação da doutora Rose Vilela de pensar em cemitérios e imediatamente resolver o problema. Não sendo necrófilo, né? Não Tudo sendo bem. necrófilo, tudo bem. E mulheres, você disse que é? Inibição, falta de vontade, não tem vontade. Se bem que hoje tem muito homem com falta de vontade também. E a que você atribui que homens e mulheres estejam com menos vontade de É. transar? Primeira coisa, investigar a parte hormonal, né? Para ver se toma anticoncepcional, no caso mulheres. O homem, como é que tá a testosterona, Sim. né? Então tudo isso precisa investigar. Se tem ali uma obesidade muito significativa, porque isso também vai interferir. Mas assim, tirando tudo isso, que é a pequena porção, tá? Na verdade, a parte hormonal e tudo mais é bem pequeno. O que tem de fato é com relação à parceria, a qualidade, né? O tipo de relacionamento que você tem. E hoje tem a questão do estresse, da preocupação, de estresse mesmo. A pessoa tá cansada, a pessoa quer dormir, não quer transar. Né? Quer chegar em casa, tem que transar ainda, ou vai uma ali de galo, né? Vira de ladinho e tal. Ou então quer dormir. E às vezes essa falta da erotização, da relação, porque com o tempo, relações antigas, com o tempo vai perdendo, os casais não investem na erotização. Então fica aquela coisa, aí virou pai, virou mãe, né? Vem os filhos, e aí vira mãe do marido, vira pai da esposa, e vira uma grande família, e aquela família não tem um homem e uma mulher. Então as pessoas se perdem nos papéis. E aí a sexualidade vai por água abaixo, né? Porque a sexualidade você tem que estar ali erotizando, você tem que estar brincando, você tem que, Que difícil. né, levar a erotização mesmo. Tem que lembrar que é homem, tem que lembrar que um é o amante do outro, né? O tempo Claro, inteiro. E não lógico. arrumar amante do lado de fora. Que é o que o pessoal faz, né? Sim, sim. Deve ter eu tô criando uma teoria aqui, mas que veja se faz sentido pra você, doutora. Quando eu era moleque, ver sexo era uma coisa muito difícil. Porque, assim, se eu quisesse ver um filme pornô, eu tinha que ir numa videolocadora, tinha que entrar no proibidão da videolocadora, tinha toda uma estratégia. Vamos ver se tem uma cópia de uma linda mulher. Entremos. Uau, né? E entrávamos lá. Todo mundo aqui tem uma idade parecida. A gente ia numa locadora e ficava sendo monitorado pelos atendentes. E aí, quando dava uma escapada, a gente entrava na ala do proibidão ali, colocava no meio das fitas lá, tipo, Caçada Outubro Vermelho e... ela gosta aí dele, sabe? Uma coisa assim. Uau. E locávamos meio envergonhados. Ver um filme pornô era uma coisa muito difícil. Hoje, com a internet e com a disponibilidade de títulos, você tem acesso à pornografia de qualquer maneira, de qualquer lugar, na palma da sua mão, a hora que você quiser. Será que o fato dos jovens estarem vendo tanto sexo profissional, que é um sexo endeusado, é um sexo perfeito, um sexo que tem vigor, que os paus estão sempre duros, as mulheres estão sempre gozando, quantidade de esperma que sai incrível, não sei o quê, não faz com que a pessoa já fique intimidada para transar? Sim, esse tem sido sentido um isso? grande problema dos jovenzinhos que estão iniciando a vida sexual. Que é isso que você falou. Antigamente era mais difícil, né? Era quase contrabando. Você emprestava fita ainda pro coleguinha, né? As revistinhas Playboy, tudo melada, né? Aquela colando as Sim. páginas coladas. Era mais difícil, não que não tivesse. Mas hoje, esse livre acesso, isso cria um vício. Sim. Por quê? Porque quanto mais você faz, é vício mesmo, assim como qualquer outra droga que você utiliza externamente, o seu próprio corpo produz.
Então, a dopamina, que é responsável pelo prazer imediato, quando você assiste um filme pornô, aquilo derrama dopamina. Por quê? Porque você vai fazer o final feliz, né? Você Claro, vai se claro, claro, masturbar claro, na claro, sequência claro. para valer a pena. Então, isso, cada vez você quer mais. Então, você começa ali com papai e mamãe, dali a pouco você já quer um sexo mais Uhum. em grupo, depois você já, agora eu quero ver com travesti, agora eu quero ver com animal, agora eu quero, porque o seu cérebro, ele vai querendo cada vez mais, é como a Claro. droga, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Quando a pessoa vai para o sexo real, então tem as pessoas que são viciadas. Uhum. Neste caso, a gente indica o tal do NoFap, Uhum. que são 90 dias, sem pornografia, sem masturbação, que é Isso é para dar possível? uma reinicializar o cérebro. Uau. E se tiver que ter contato, é com pessoa real de carne e osso, né? E não com garotas de programa, porque isso também vai alimentar a sua fantasia, Uhum. né? Então, que seja alguém, né, que você não tenha que pagar, que não esteja nesse seu campo da fantasia. Então, a pornografia, ela gera esse vício. A pessoa, os jovenzinhos estão iniciando a vida assim, e hoje uma disfunção que tem sido muito presente por conta da prática, do vício, aí são pessoas que já estão viciadas, é a ejaculação retardada. Uau. Sabe o que é isso? Que a pessoa segura muito pra gozar e aí, consequentemente. Não é nem que segura, não é que ela segura. Ah, Ela não consegue ejacular durante a penetração. Ou ela tem que tirar e masturbar, terminar na mão. Que aí são os casos de quando o homem finge que teve orgasmo, porque o homem também finge. Lógico. Cola tenaz. Geralmente. Cola tenaz, água e saliva. Não. Tudo junto, num potinho ao lado. Não. Esguiche na Não parceira. precisa nem isso. Ele, né, tira a camisinha, amarra, joga. Aliás, a camisinha é maravilhosa. Ninguém- Parece. Depois da camisinha, o que dá pra fingir? Você fala, e aí tira, E pronto. tira, pronto, resolveu, joga É. fora. Então, o homem não tem tido muitos casos de ejaculação retardada por conta disso. Que loucura. Por quê? Porque é diferente quando você se masturba, né? Quando você tá viciado na masturbação, você põe uma pressão, Uhum. você põe um ritmo. Nossa, eu não tinha pensado por isso. Sim. Você não tem que estar representando para o outro, né? Você não tem que estar provando nada para ninguém, tá você com você mesmo ali. E aí, quando o cara vai para um sexo tradicional, mamãe e papai, ali com alguém de casa. Então, a fantasia não corresponde, a pressão não corresponde, e aí ele não consegue ejacular. Então, E tem uma desilusão do sexo real, né? Porque, como são muitas ofertas de pornografia disponíveis, eu imagino também que a indústria do pornô ela se reinventa para ter a melhor atração possível. Você vai escolher a sua punheta sim. para aquele vídeo que você fala, cara, aqui ele tá destruído. E a vida sexual real não tem essa. Não, exatamente. Né? Porque lá eles cortam, Não eles é. vão para outro take, o cara já gozou. Não é Teve um compatível. truque, é isso. Não é compatível. Então, tanto os jovenzinhos estão iniciando, como homens mais velhos também, Claro. né? É que os homens mais velhos já tiveram outras experiências, mas que estão viciados. Muitos, mas muitos. Que difícil. Olha, esse papo tá incrível. A Rose Vilela, ela veio aqui para conversar com a gente de um monte de coisa. Não cometeria a indelicadeza de fazer uma pergunta de ordem pessoal, mas fazê-la-ei. Uma Opa! vez que já me sinto seu amigo. Você está casada. Sou casada. Não vou ser indelicado de perguntar como é a vida sexual de uma pessoa especialista em sexo. Mas eu vou dizer uma impressão que eu tenho, assim. Deve ser muito difícil ser casado com você, porque você sabe tanto de sexo que o cara se cobra. Estou tendo agora uma disfunção erétil. Você desliga a doutora na hora que você tá num momento seu? Mas isso é uma coisa super interessante que você está falando. Eu sou casada há 26 anos, né? Haja reinvenção. Ah, E eu me formei quando eu me casei. ah, E logo que eu me formei, eu fui fazer. Porque você se forma, você sai psicólogo, né? Mas depois você tem que fazer 1.500 formações para ser um psicólogo de verdade. ah. E aí, uma das formações que eu fiz foi sexualidade humana. Então, era uma coisa até que relativamente nova, não tinha pós-graduação. Hoje tem pós-graduação, mas era um curso muito bacana. Fui apresentar minha conclusão no México, foi bem interessante. E aí, quando eu entrei, porque eu converso muito, né? A gente tem uma relação muito aberta, e meu marido, canal direto, assim, ele também é da área psi, então a gente não tem, né, assim, essa dificuldade. E ele abriu para mim, ele falou,
puta, mas você vai fazer formação em sexualidade, então eu vou ter que ser performático, né? Vou ter Eu vou ter que me reinventar aqui. Claro. Então rolou uma insegurança. Eu falei, mas calma, né? Nossa. A impressão que dá é que você na hora vai ficar estudando. Transversal oblíquo. Bom, mas eu peguei mesmo. Deixa eu ver a anatomia. Deixa eu apertar aqui, ver com o canalzinho. Deixa eu sim. Eu queria saber como é que eu ia fazer isso. Deixa eu sentir aqui como é que é. Deixa eu enfiar, ver e tal, né? Tinha ali uma espécie humana, Mas né, na ele minha relaxou mão. e conseguiu separar. Ah, não. Aí a gente conversou. Porque se ele não falasse, ele ia ficar com isso na cabeça dele. Lógico. Ele tinha Meu que ser o Deus do pica céu. das galáxias, né? Claro. Não, calma. Tá, continuo eu aqui, ser humano, uma coisa é a teoria. Vamos aproveitar a teoria, né? É. Colocar na prática. E outra coisa é aqui a nossa relação, que isso, né? Independente, imagina. Mas de alguma maneira eu me solidarizo, porque imagino que ele deve se cobrar na hora. Onde ela quer transar? Imagina. Que maravilhoso. Rose, e pra fechar, as pessoas que querem conversar com você, que certamente têm dúvidas, que sentiram que você é gente como a gente, que fala sem rodeios, que querem tirar aquela dúvida e que tem vergonha de chegar até você e falar a real, elas podem te mandar uma DM no Instagram. Então, Tem algum lugar eu oculto pra elas sempre, falarem eu com sempre você? abro caixinha no Instagram, no Instagram, respondendo as dúvidas. E não só de sexualidade, de saúde mental de uma forma geral. Então, minha caixinha está sempre aberta. Aliás, hoje é sexta, hoje é o dia que eu falo de sexo sem vergonha. Coloco lá, sexta, sexo sem vergonha. E hoje tem lá umas enquetes, tal, né? Para ver o que o pessoal sabe. O pessoal tá mal de informação. Mas enfim, tem as caixinhas, eu respondo. Todo dia tem caixinha lá e o pessoal manda muito de sexualidade, obviamente, mas saúde mental de uma forma geral. E o Instagram é Rose Vilela, com 2 L's no Lé, psicóloga. Rose Vilela, psicóloga, tudo junto. Rose Vilela, psicóloga. Vai lá, manda sua pergunta mesmo, sem medo. Você não expõe, obviamente, quem mandou a pergunta, né? Fica só a perguntinha ali. Não. E ela fala sem rodeios, ela é gente como a gente. Eu falei com ela um pouco antes de começar o programa, falei, olha, vou falar umas bobagens, mas também vamos falar sério. E ela correspondeu tanto nas bobajadas, quanto nos papos mais cabeças. Então, ela é demais. Papo Ela cabeça, é a Rose. de fato. Papo de cabeça. Não importa a cabeça que seja. Tá? Cabeça é cabeça. Ó, corre pro nosso conteúdo exclusivo do Cortes do Cortês, que tá muito legal. Agradeço mais uma vez a Rose Vilela, foi muito bacana. Eu queria muito fazer essa entrevista. E acho que os homens como eu, assim, com mais de 40, podem reconhecer que a gente não é mais os Dom Juan de sempre, mas que o sexo é uma cereja do bolo. E o bolo você come a hora que você quiser. Gostei. Bonito. Olha aí. Obrigado, Rose. Obrigada, viu? Um prazer estar aqui. Todo meu, foi Adorei, muito legal. adorei. Eu adorei Foi também. leve, divertido, informativo. Isso aí, que seja sempre assim, viu? Vamos lá. Tchau, gente.